Naquela época, no coração de Los Angeles, a polícia ainda carregava um certo verniz de autoridade incontestável. Era a década de 1980, tempos de helicópteros pairando sobre perseguições noturnas, de trânsito intenso na Sunset Boulevard e de um departamento policial que se via como uma fortaleza moral diante de uma cidade em ebulição. No meio dessa estrutura, um homem singelo, quase apagado, cruzava os dias em silêncio, apitando o fluxo dos carros e oferecendo advertências suaves a motoristas distraídos. Seu nome era William Ernest Leazuri, mas todos o chamavam de Bill, o Manso. Durante 17 anos, Leazuri foi um agente de trânsito do LAP. Sem registros de violência, sem uma única queixa formal. Era o tipo de policial que, diante de um infrator nervoso, preferia um sermão breve a um bilhete de multa. Gostava de conversar, sorria com timidez, e parecia ser a antítese do estereótipo policial de Los Angeles, uma cidade marcada por agentes duros, pelas tensões raciais e pela rigidez do sistema. Mas sob essa superfície calma, havia um segredo em fermentação. Nascido em Wayne, Michigan, em 1946, Leazuri descrevia sua infância como maravilhosa, digna de um seriado de família americana. Um lar estável, pais amorosos, um jovem que serviu ao corpo de fuzileiros navais no Vietnã e voltou com uma admiração quase obsessiva por armas e precisão. Ele mesmo dizia que gostava do controle que o disparo trazia, não o ato em si, mas o domínio da técnica. Quando ingressou na polícia de Los Angeles, essa paixão encontrou terreno fértil. O LAP, naquele tempo, via os veteranos com bons olhos. Bill se ajustou perfeitamente ao papel. Cortês, metódico e aparentemente avesso à brutalidade. Por isso, seus colegas jamais suspeitaram do que viria. Era o tipo de homem que parecia pertencer mais ao trânsito do que ao crime. Por isso, quando a notícia veio, a prisão de um policial de trânsito envolvido em uma quadrilha de roubo de iates, o choque foi total. Aquilo não fazia sentido. Bill, ou Manso? O mesmo que evitava confusões e preferia trabalhar sozinho? A prisão aconteceu em maio de 1986, a bordo de um iate roubado próximo a Oakland. O caso parecia, a princípio, algo restrito a crimes de propriedade, uma operação de roubo e revenda de embarcações de luxo. Mas os detetives logo perceberam que o homem que tinham algemado não era apenas mais um ladrão. Dentro da residência de Leazuri, em Northridge, os investigadores encontraram veículos furtados, equipamentos náuticos sem registro, silenciadores de armas e objetos pessoais posteriormente reconhecidos como pertences de vítimas de roubo de iates. O que chamava atenção, porém, era o contraste entre os achados e o homem diante deles. Leazuri reagia com calma, quase educadamente. Disse apenas: "Vocês devem estar cometendo um engano, tudo o que tenho foi emprestado. Nada disso é meu." Os colegas do departamento ficaram perplexos. O policial tímido e cordial, que evitava conflitos, era agora o epicentro de uma investigação que envolvia milhões de dólares em embarcações desaparecidas. E quanto mais os detetives escavavam, mais incoerente se tornava o retrato desse homem. Ele morava bem, uma casa confortável, carros esportivos, uma lancha de 42 pés chamada Thunderbolt. Nada condizia com o salário de um policial de trânsito. Questionado, Leazuri respondia que minha esposa cuida de tudo. A esposa, Betsy Mogu, era uma promotora do condado de Los Angeles. Uma mulher influente, respeitada, que processava criminosos enquanto o marido, discretamente, agia entre eles. Durante semanas, a investigação se concentrou apenas nos roubos. A polícia de Los Angeles montou uma força-tarefa apelidada de The Leazuri Room, a Sala Leazuri, uma espécie de quartel improvisado onde agentes passavam dias vasculhando notas fiscais, registros náuticos e ligações entre embarcações furtadas. Foi então que um nome surgiu em meio aos arquivos: Dennis France. France era um homem de aparência comum, um soldador de temperamento errático que havia conhecido Leazuri em uma feira de armas em Pomona. Fascinado pelo mundo policial, tornará-se uma espécie de satélite em torno de Leazuri, participando de passeios de patrulha e se gabando de sua amizade com o agente. Mas o que começou como uma admiração inocente evoluiu para algo mais obscuro. Em 1987, após a prisão de Leazuri, France procurou as autoridades. Nervoso, pediu para falar com alguém de confiança. O que ele diria nas horas seguintes alteraria completamente o rumo do caso. "Eu e Bill fizemos muita coisa juntos", começou France. "Compramos silenciadores, roubamos barcos e matamos pessoas.
A revelação caiu como uma explosão. Até aquele momento, o nome de William Leazuri estava associado apenas a furtos e fraudes. Agora, havia uma nova acusação: homicídios por encomenda. França afirmava que, sob ordens de Leazuri, havia executado 3 pessoas entre 1977 e 1981. Em Smith, Tony de Los Reis e Gilberto Cervantes, todos mortos em circunstâncias que, até então, pareciam crimes desconexos. Segundo France, Leazuri planejava os assassinatos, organizava as armas e atuava como motorista de fuga. Recebia pagamentos de terceiros, geralmente pessoas em litígio conjugal, e cuidava para que tudo parecesse um assalto mal sucedido. A descrição que France dava do policial era inquietante. Ele falava baixo, sempre calmo, mas quando dizia "tem que ser hoje", você sabia que não havia escolha. Ou fazia, ou acabava morto. Os detetives, inicialmente céticos, logo perceberam que as histórias batiam. Os locais dos crimes, os calibres das armas, os horários, tudo coincidia. E, em um dos episódios, France relatou um detalhe que se tornaria peça central do processo. Após um dos assassinatos, Leazuri teria perguntado pelo destino da arma usada, e ao saber que havia sido derretida, apenas comentou: "Bom, derretida". Esse termo, melted, apareceria depois em um bilhete manuscrito, exibido por Leazuri dentro de uma cela, diante de uma câmera oculta. Era o momento em que o policial mais manso de Los Angeles confirmava, com uma única palavra, o elo entre ele e um crime de execução. A imagem pública do policial gentil começava a ruir. Por trás dos modos suaves havia um homem que, durante anos, usará a farda não apenas como símbolo de autoridade, mas como escudo moral para esconder uma vida de contravenções e morte. Os colegas, perplexos, resumiam o sentimento com uma frase que ecoaria por décadas: "Ele era o último de quem esperaríamos isso". Durante a segunda metade da década de 1970, Los Angeles vivia sob um paradoxo. Uma metrópole que se vendia como a vitrine do sonho americano, e ao mesmo tempo, pulsava sob o peso do crime organizado, da corrupção e das desigualdades. O Departamento de Polícia de Los Angeles, o LAP, era o símbolo dessa tensão. A corporação orgulhava-se de ser uma das mais disciplinadas e tecnicamente preparadas do país, mas seu rígido código interno também criava um ambiente onde o silêncio era uma forma de lealdade. Nesse contexto, William Bill Leazuri se encaixava com perfeição. Ele era o tipo de policial que não atraía atenção. Discreto, cordial, sempre pronto para cobrir um colega em plantões noturnos. Quando alguém precisava de ajuda com relatórios ou revisões, era Leazuri quem aparecia com um café e um sorriso. Ele não se envolvia em fofocas, não reclamava da chefia e, acima de tudo, não gerava problemas. Essa imagem de estabilidade o protegia. Em um departamento onde a agressividade era quase um valor profissional, o comportamento dócil de Leazuri era visto como uma excentricidade inofensiva. Chamavam-no de Mild Bill, Bill o Manso, uma alcunha que ele aceitava com certa graça. Para seus colegas, era o policial menos provável de se meter em confusão. Para os supervisores, o funcionário ideal, previsível, disciplinado e pontual. Mas enquanto todos viam nele a figura de um homem comum, Leazuri construía uma rede paralela. Fora dos turnos de trânsito, ele cultivava contatos no submundo náutico da Califórnia. Donos de estaleiros, comerciantes de peças usadas e pequenos golpistas de marina. Ele tinha uma fascinação por barcos e pelo mar, algo que dizia ser o único lugar onde a cidade não o alcançava. Aos poucos, essa paixão se tornou um disfarce. As embarcações que consertava para amigos começaram a surgir em investigações sobre iates desaparecidos em Newport Beach e São Pedro. O padrão era o mesmo: o barco sumia, o proprietário recebia o seguro, e, meses depois, a embarcação reaparecia com novo nome e pintura, navegando discretamente em outro porto. Leazuri não estava sozinho. Segundo os registros investigativos, o esquema envolvia ao menos 6 pessoas: mecânicos, corretores e falsificadores de registro, e rendeu centenas de milhares de dólares ao longo de quase uma década. O policial cuidava da logística, usava seu distintivo para afastar curiosos e garantir o transporte sem fiscalização. A ironia era cruel. O homem encarregado de manter a ordem no trânsito de Los Angeles operava, simultaneamente, uma das mais engenhosas redes de contrabando náutico do estado. Os sinais, contudo, estavam lá, apenas ninguém quis enxergá-los. Nos relatórios de rotina, Leazuri começava a apresentar gastos acima de seu padrão. Em 1983,
comprou um carro esportivo de segunda mão por valor suspeitamente baixo. Em 1984, adquiriu uma casa maior, alegando que o sogro havia ajudado com o pagamento. Em 1985, apareceu com uma lancha de 42 pés, que afirmava ter ganho em um acordo de troca. A esposa, Betsy Mogu, uma promotora dedicada, raramente questionava. Segundo conhecidos, ela acreditava que Bill investia em pequenos negócios de revenda e tinha uma mente prática para comércio. Dentro do LAP, as aparências seguiam intactas. Os colegas o consideravam um bom homem, ainda que estranho, um sujeito que nunca levantava a voz, mas que demonstrava uma serenidade quase desconcertante, mesmo em situações de tensão. Um sargento veterano, anos mais tarde, o descreveu com uma frase que se tornaria emblemática. Ele era o tipo de pessoa que você deixaria cuidar da sua casa, e, talvez, roubaria o barco do seu vizinho enquanto isso. A confiança que Leazuri inspirava era sua melhor arma. E foi ela que retardou por tanto tempo as suspeitas. Quando os primeiros indícios surgiram, documentos falsos, nomes duplicados em registros de embarcação, ninguém pensou em olhar para dentro da corporação. A hipótese de um policial envolvido parecia absurda. O que os investigadores não sabiam era que Leazuri utilizava os recursos da própria polícia para sustentar sua operação. Consultava bancos de dados, cruzava informações sobre veículos e licenças, e usava códigos de acesso restritos para mascarar transações. Aos olhos externos, continuava sendo o mesmo agente educado que aplicava sermões em motoristas nervosos. Por trás dessa fachada, no entanto, o homem manso manejava uma teia de fraudes, armas e cúmplices que se estendia de Los Angeles até o norte da Califórnia. A virada começou em 1986, quando o caso de uma embarcação roubada chamada Adagio chamou a atenção de investigadores de Oakland. O barco havia sido reportado como perdido meses antes, e após uma denúncia anônima, foi localizado em uma marina, rebatizado, com o número de série alterado. No momento da apreensão, quem estava a bordo era o próprio William Leazuri. O impacto da prisão foi imediato. Quando os jornais divulgaram a notícia, policial de LA, preso com iate furtado, o LAP foi tomado por perplexidade. O departamento abriu uma investigação interna, e o nome de Leazuri virou sinônimo de vergonha. Colegas evitavam mencioná-lo. Oficiais de alta patente tratavam o caso como um erro isolado. Mas conforme as buscas se estendiam à casa e aos depósitos ligados a Leazuri, o termo erro tornou-se insuficiente. Os relatórios oficiais listavam diversos veículos com registro adulterado, armas com número de série limado, peças náuticas, e uma coleção de itens de luxo sem comprovação de origem. Entre os materiais, havia fotos, anotações cifradas e mapas com pontos marcados na costa da Califórnia. Era evidente, o policial manso não apenas participava de um esquema, ele o liderava. A partir daquele ponto, o caso deixou de ser um problema administrativo e se transformou em um escândalo criminal. O Departamento de Justiça da Califórnia assumiu parte das investigações, e promotores começaram a cruzar os dados de Leazuri com registros de desaparecimentos e assassinatos não resolvidos. Foi nesse momento que os caminhos de Leazuri e Dennis Francis se cruzaram novamente, e a história passou de contrabando a homicídio. A denúncia de Francis, feita um ano depois da prisão de Leazuri, chegou por meio de um intermediário. Ele dizia temer por sua vida, pois sabia demais. Em seu relato, descreveu não apenas os roubos, mas 3 execuções a mando de Leazuri. O teor da confissão abalou até os investigadores mais céticos. Se aquilo fosse verdade, significava que um policial havia usado o distintivo como cobertura para assassinatos sob contrato. O promotor responsável pelo caso, Jim Coller, descreveu posteriormente a sensação ao receber o depoimento. A ideia era absurda demais para ser ignorada. Se fosse mentira, precisaríamos prová-lo, mas se fosse verdade, significava que o sistema tinha uma brecha pela qual passou um assassino com farda. Enquanto isso, dentro da prisão preventiva, Leazuri mantinha a serenidade de sempre. Aos interrogadores, dizia calmamente: "Vocês estão caçando fantasmas, eu só tentei ajudar amigos, se alguns deles fizeram besteira, não posso ser responsabilizado." A investigação ganhava corpo, testemunhas eram reentrevistadas, casos arquivados reabertos, e um padrão emergia: 3 crimes cometidos com armas semelhantes, todos relacionados a círculos de amizade ou conhecidos de Leazuri. A figura do policial exemplar começava a ser substituída pela do manipulador silencioso, capaz de agir sem levantar suspeitas,
protegido pela própria imagem. Ao final daquele ano, os detetives tinham o suficiente para reconstituir uma linha temporal que mostrava o abismo entre o policial que guiava o trânsito pela manhã e o criminoso que planejava assassinatos à noite. Era o início da derrocada de Bill Manso, um homem que, durante anos, havia enganado não apenas a cidade, mas a própria instituição que jurou proteger. As primeiras suspeitas sobre homicídios relacionados a William Leazuri chegaram como murmúrios. No início, os detetives não sabiam se davam crédito àquilo. Um policial envolvido em contrabando já era escândalo bastante. Um policial que pagava por mortes parecia delírio. Mas foi justamente esse delírio que, aos poucos, começou a fazer sentido. A chave do mistério estava nas mãos de um homem chamado Dennis France. France não era um informante comum, tampouco um herói moral que decidiu se redimir. Era, ele próprio, um criminoso experiente, um homem que já havia trabalhado como pistoleiro de aluguel e que via o mundo sob a lógica do favor e da lealdade. Seu relacionamento com Leazuri remontava ao final dos anos 1970, quando se conheceram em uma feira de armas. Ambos partilhavam um gosto por equipamentos bélicos, por conversas técnicas sobre balística e pela sensação de poder que o controle de uma arma trazia. Com o passar dos anos, tornaram-se cúmplices em pequenos esquemas: roubo de embarcações, revenda de peças, falsificação de registros. A amizade floresceu sobre o terreno da ilegalidade. France via em Leazuri algo que fascinava: um homem da lei que operava nas sombras, sem nunca sujar as mãos diretamente. O policial, por sua vez, via em France uma ferramenta útil, alguém disposto a agir sem hesitar. Quando Leazuri foi preso em 1986, France percebeu que o equilíbrio se rompera. Ele temia não apenas a polícia, mas o próprio amigo. Procurou então o departamento de homicídios, e o que relatou nas horas seguintes se tornaria o alicerce do processo que levaria Leazuri à prisão perpétua. Eu e Bill fizemos muita coisa juntos, começou. Os investigadores o deixaram falar. Compramos silenciadores, roubamos barcos e matamos pessoas. O depoimento de France foi extenso, detalhado, quase frio. Ele descreveu 3 execuções cometidas sob ordens diretas de Leazuri: em Smith, Tony de Los Reis e Gilberto Cervantes. O primeiro caso, segundo France, ocorreu em maio de 1980. Em Smith era esposa de um conhecido de Leazuri, envolvida em um divórcio conflituoso e prestes a obter vantagem financeira no tribunal. France contou que Leazuri lhe dissera que ela precisava ser impedida, e que o pagamento seria de $3.500. Na véspera da audiência de divórcio, France foi até o salão de beleza da mãe de Anne, em Iglan Park. Leazuri o aguardava do lado de fora, em um carro de cor escura, com o motor ligado. Ele me disse: "Faça parecer um assalto e acabe com isso hoje", relatou France. O homem entrou, disfarçado, e executou a tarefa. Quando voltou ao carro, Leazuri não perguntou detalhes, apenas perguntou se o trabalho estava feito. O segundo crime aconteceu em setembro de 1981, e tinha como alvo Tony de Los Reis, marido de uma amiga de Leazuri. France descreveu a cena como algo improvisado. Esperaram de Los Reis sair de um bar no Vale de San Fernando. O policial ficou no veículo, com o motor ligado, enquanto France o abordava. O plano era simular um assalto, mas a vítima reagiu. Bill disse: "Atira", contou France, e eu atirei. Mais tarde, recebeu um envelope com $1.000, pagamento parcial, segundo ele, do combinado. O terceiro caso era mais antigo, 1977, a morte de Gilberto Cervantes, padrasto de Tony de Los Reis. Na época, France ainda não conhecia Leazuri, mas atuou como motorista para o atirador. Foi pago para conduzir o veículo de fuga, e ao perguntar quem encomendara o crime, ouviu: "Um policial quer que isso seja feito." Essas declarações, registradas em fitas e transcritas, tornaram-se a espinha dorsal da acusação. Ainda assim, os promotores sabiam que o testemunho de France era um fio perigoso. Ele era um assassino confesso, e a defesa certamente o destruiria no tribunal. Mas o problema é que as coincidências se multiplicavam. Os horários, as descrições das armas, os locais e até os padrões de execução coincidiam com relatórios policiais arquivados anos antes. O tenente Addison Bud Arce, um dos principais investigadores do caso, diria mais tarde que aquele foi o momento em que tudo mudou. Percebemos que não era um simples ladrão de barcos. Era algo muito mais profundo, um homem que vivia 2 vidas,
uma luz do dia, outra sombra da cidade. Enquanto a promotoria consolidava o caso, a defesa de Leazuri tentava desmontar o testemunho de France. Descrevia-o como um mentiroso, ladrão, chantagista e mitômano. Mas as gravações e as evidências complementares tornavam difícil descartar a veracidade do relato. A polícia recuperou inclusive um bilhete manuscrito por Leazuri, apreendido dentro da prisão, onde aparecia a palavra melted, uma referência direta à arma usada em um dos assassinatos e posteriormente destruída. Para os promotores, aquele era o elo final, a comprovação de que o homem manso conhecia detalhes que só o executor poderia saber. Durante os interrogatórios, Leazuri manteve a calma que o tornará famoso. Nunca se exaltava, nunca elevava a voz, dizia que as histórias eram invenções de um criminoso tentando se salvar. Eu não matei ninguém, repetia, sou o cara mais gentil que vocês poderiam conhecer. Isso tudo é um erro grotesco. Mas os investigadores não se deixaram enganar. O padrão de comportamento, as contradições financeiras, os registros de deslocamento, tudo apontava para ele. Um policial que tinha acesso a informações privilegiadas, sabia como mascarar provas e, acima de tudo, sabia como parecer inocente. Em 1991, após um processo complexo e um júri dividido, 10 votos pela condenação e 2 pela absolvição, William Leazuri, diante da perspectiva de outro julgamento ainda mais severo, aceitou um acordo judicial. Declarou-se, sem contestação, em 2 acusações de homicídio em segundo grau. Foi condenado a 15 anos à prisão perpétua, uma pena que o manteria sob custódia do estado da Califórnia por mais de 3 décadas. Para a imprensa, ele se tornará um símbolo do colapso moral dentro da polícia. As manchetes falavam em "o policial assassino de L.A." Para os investigadores, era o encerramento de um caso impossível. Mas para Leazuri, a história estava longe de acabar. Durante os anos seguintes, ele permaneceria um enigma. Nunca confessou os assassinatos. Nunca demonstrou arrependimento. E, nos raros depoimentos concedidos, dizia apenas que era vítima de um grande mal-entendido. Mesmo condenado, continuava se descrevendo como um homem decente que quis apenas ajudar os amigos errados. Aquela serenidade inabalável, que antes inspirava confiança, agora se tornará o traço mais perturbador de sua personalidade. Os detetives que o prenderam nunca esqueceram o olhar tranquilo de Leazuri no momento da sentença. Não havia raiva, nem culpa. Apenas uma calma impenetrável. Como se o policial manso tivesse aceitado, enfim, o destino que ele próprio traçara em silêncio. O Tribunal do Condado de Los Angeles parecia respirar um ar mais denso nos dias em que William Ernest Leazuri comparecia. Havia algo na postura daquele homem que desarmava a atmosfera de tensão, uma serenidade que não combinava com o teor das acusações. Enquanto jornalistas disputavam espaço na entrada, tentando capturar o rosto do policial assassino de L.A., ele caminhava com passos lentos, impecavelmente vestido, como se fosse o advogado de si mesmo. O processo contra Leazuri foi um espetáculo jurídico e midiático. A imprensa o transformará em uma figura paradoxal. O policial que evitava a violência, mas a contratava. O homem que pregava calma nas ruas, mas levava o caos às casas alheias. O Los Angeles Times, em manchete de abril de 1991, chamou-o de o policial mais sujo de L.A. A cidade, já acostumada a escândalos dentro do AP, agora se via diante de algo mais profundo. A corrupção não de um sistema, mas de uma personalidade. Durante o julgamento, as testemunhas se revezaram em depoimentos que pareciam saídos de um roteiro noir. Mecânicos, donos de marina, ex-colegas de corporação, todos pintavam o retrato de um homem de 2 faces. Durante o dia, o agente cordial que acenava para motoristas e oferecia conselhos paternais. À noite, o estrategista frio que se reunia em bares e galpões para discutir serviços e pagamentos. A defesa se apoiava em 2 pilares: a ausência de provas físicas diretas e o descrédito de Dennis France, o assassino confesso. O advogado de Leazuri, experiente em casos de corrupção policial, abriu a sessão dizendo: "O Estado está construindo seu caso sobre as palavras de um criminoso que confessa matar por dinheiro e mente por conveniência." France, por sua vez, subiu ao banco das testemunhas com o olhar fixo e a voz firme. Usava terno barato e falava sem hesitar. "Eu não tô aqui por arrependimento", disse. "Tô aqui porque sei que, se o Bill sair, eu morro." A sala silenciou. France detalhou como Leazuri planejava os assassinatos, como escolhia as vítimas,
como supervisionava a execução e o pagamento. A cada frase, o promotor Jim Coller reforçava o vínculo entre os crimes e o ex-policial, apresentando fotografias, registros telefônicos e, sobretudo, o famoso bilhete manuscrito encontrado em uma cela, aquele onde se lia a palavra melted. Esse bilhete, aparentemente banal, se tornará o símbolo do caso. Era uma mensagem curta, escrita com a caligrafia calma de Leazuri, e fazia referência direta ao destino de uma das armas do crime, derretida após o uso, conforme o relato de France. Quando o documento foi exibido em tribunal, o promotor o levantou como se fosse uma peça de relíquia. Senhoras e senhores do júri, disse Coller, um homem inocente não escreve o eco exato das palavras de seu cúmplice. Do outro lado, Leazuri manteve o olhar tranquilo. Não esboçou surpresa, nem indignação, apenas cruzou as mãos sobre o colo e observou. Era o mesmo olhar que anos antes o ajudara a se disfarçar entre colegas, neutro, opaco, indecifrável. Durante o julgamento, a figura de Betsy Mogul, a esposa promotora, pairava como um fantasma. Ela não compareceu às audiências. Havia se divorciado de Leazuri após a prisão, pedindo afastamento do condado por motivos pessoais. A imprensa explorava o contraste. A promotora que combatia criminosos, casada por quase uma década com um homem acusado de ser assassino por contrato. Colegas próximos relataram que Betsy se recusava a falar sobre o assunto, mas deixou escapar uma frase que o Times reproduziu em letras pequenas. Eu acreditava que o conhecia melhor do que qualquer um. O júri, composto por 10 homens e 2 mulheres, ficou dividido. Durante semanas, revisaram depoimentos, cruzaram datas, avaliaram inconsistências. A ausência de provas materiais diretas, nenhuma arma recuperada, nenhuma impressão digital nas cenas, pesava a favor da defesa. Mas o conjunto de coincidências, o comportamento evasivo de Leazuri e o testemunho detalhado de France formavam uma teia difícil de ignorar. A primeira votação interna do júri terminou em 10 votos pela condenação e 2 pela absolvição. Um impasse que levou o tribunal a preparar um novo julgamento. Antes que isso ocorresse, no entanto, Leazuri tomou uma decisão inesperada. Na manhã que antecedia a abertura do segundo julgamento, ele comunicou a seu advogado que aceitaria um acordo. Declarou-se, sem contestação, nolo contendere, em 2 acusações de homicídio em segundo grau. Em troca, o Estado retiraria as demais acusações de assassinato e evitaria a pena de morte. A sentença foi lida em voz baixa. 15 anos à prisão perpétua. No banco dos réus, Leazuri apenas assentiu, sem expressão. O promotor Coller, ao ser entrevistado, disse. Ele não reagiu, nem raiva, nem alívio, apenas aceitação, como quem já sabia o resultado antes de começar. O impacto público foi imediato. Programas de rádio, colunas de opinião e jornais regionais se debruçaram sobre a pergunta que pairava no ar. Como um homem com uma vida aparentemente comum, sem histórico de violência, podia se tornar o cérebro de uma rede de assassinatos e contrabando? O livro Murderer with Abad, de Edward Umis, publicado no mesmo ano, mergulhou nessa questão. Umis descreve Leazuri como um enigma travestido de burocrata, um homem cuja vida era um espelho limpo, até que alguém olhou de perto demais e percebeu as rachaduras. Segundo o autor, Leazuri não matava por prazer, mas por lealdade e conveniência. Era o assassino administrativo, aquele que planeja, organiza e terceiriza o horror. Nos anos seguintes à condenação, o nome de Leazuri tornou-se sinônimo de duplicidade moral. Ele era citado em cursos de criminologia como exemplo de psicopatia funcional. Indivíduos que vivem em aparente normalidade, sem impulsos violentos, mas capazes de justificar o inaceitável por racionalidade pura. Na prisão, manteve o mesmo comportamento sereno que o caracterizara em liberdade. Lia, escrevia, e raramente conversava sobre o passado. Os agentes penitenciários o descreviam como um detento modelo, educado, calmo, prestativo. Nunca se envolveu em brigas, nunca reclamou de nada. A única peculiaridade era seu hábito de anotar detalhes minuciosos sobre rotinas, horários e pessoas. Um inspetor que o observava há anos comentou: ele organiza a prisão como se ainda fosse policial. Tudo em ordem, tudo catalogado, o caos parece ofendê-lo. Mesmo dentro das grades, o velho Bill Manso continuava existindo. O homem cortês, de fala lenta, incapaz de levantar a voz. Mas agora, o mundo sabia o que havia por trás daquele rosto paciente.
Na manhã fria de 13 de janeiro de 1992, William Ernest Leazuri foi oficialmente incorporado ao sistema prisional da Califórnia. No registro da penitenciária constava: sexo, masculino, raça, branca, tipo, T, motivo, corrupção e assassinato, condenação, 15 anos à prisão perpétua. Na ficha de admissão, os agentes penitenciários anotaram uma observação curiosa: indivíduo de comportamento notavelmente calmo. Era o mesmo homem que, meses antes, estivera no centro de um dos julgamentos mais polêmicos do Estado, e que agora se apresentava com a serenidade de quem aceita uma sentença sem questionar o destino. Nos primeiros anos, Leazuri manteve-se discreto. Não se envolveu em conflitos, não buscou holofotes. Tornou-se rapidamente um detento modelo, cumpria horários, ajudava no setor de manutenção e evitava falar sobre o passado. Para os administradores da prisão, era um caso raro de readaptação tranquila. Mas os que o observavam mais de perto sabiam que a calma de Leazuri era apenas outra forma de controle, o mesmo autocontrole que o tornará capaz de levar uma vida dupla durante quase uma década. O silêncio, ali, era sua armadura. Nas entrevistas de avaliação psicológica, respondia de maneira polida e evasiva. Nunca fui violento, dizia. As pessoas confundem lealdade com crime, eu apenas tentei ajudar. Esse discurso se repetiria por 3 décadas, atravessando relatórios, audiências e pareceres de condicional. Para o sistema, ele era um prisioneiro exemplar. Para os avaliadores, um enigma não resolvido, alguém que cumpria todas as regras, mas nunca admitia o porquê de estar ali. Em 2005, após mais de uma década de encarceramento, Leazuri foi transferido para uma unidade de segurança média. Lá, tornou-se uma figura quase paternal. Ajudava outros detentos a preencher formulários, dava conselhos sobre como evitar problemas, e mantinha uma rotina quase militar. Um ex-colega de cela descreveu-o anos depois em uma entrevista anônima. Ele tinha um caderno onde anotava tudo, quem falava com quem, os horários, até o canto dos pássaros. Era como se o mundo inteiro fosse um relatório de trânsito esperando ser organizado. Apesar da boa conduta, os pedidos de liberdade condicional foram sendo negados repetidamente. Os relatórios apontavam a mesma contradição: excelente comportamento, porém nenhum reconhecimento de culpa. E esse era o ponto decisivo. Para o sistema de condicional da Califórnia, a libertação dependia de o preso demonstrar compreensão e arrependimento pelos fatores que o levaram ao crime. Leazuri, contudo, se recusava a usar as palavras culpa ou erro. Eu não cometi assassinato, dizia. Cometi o erro de confiar nas pessoas erradas. Essa obstinação o manteve preso muito além do mínimo exigido por lei. Enquanto outros detentos de seu perfil recebiam benefício após 20 anos, Leazuri seguiu confinado até o início da década de 2020. A cada nova audiência, repetia-se o mesmo impasse. O homem que nunca se alterava, que parecia incapaz de mentir pela emoção, continuava negando tudo. O caso ganhou um novo interesse público em 2020, quando uma comissão de liberdade condicional recomendou, pela primeira vez, sua soltura. O relatório da época descrevia Leazuri como um idoso de comportamento estável, sem riscos de reincidência, cooperativo e disciplinado. Mas a decisão não passou despercebida. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ao revisar o parecer, determinou a reversão. Em seu despacho, argumentou que Leazuri ainda não havia enfrentado plenamente os fatores causadores de seus crimes, e que a ausência de reconhecimento de culpa indicava risco moral e psicológico não resolvido. A decisão foi publicada oficialmente no Relatório Executivo de 2020 do Gabinete do Governador, página 42, com um tom quase clínico, mas carregado de significado político. Nas entrelinhas, a mensagem era clara: o Estado não liberta quem não reconhece o peso do que fez. Leazuri, ao ser informado da reversão, apenas disse: "Eu esperava por isso, governadores gostam de histórias dramáticas." Os anos seguintes seguiram na mesma monotonia controlada. Ele envelheceu dentro das muralhas, manteve-se saudável, e passou a ser conhecido como o Sargento, apelido dado por presos mais jovens que viam em sua disciplina algo quase instrutivo. Em 2024, uma nova comissão revisou o caso. Os relatórios médicos mostravam um homem de 79 anos, lúcido, cooperativo e sem qualquer registro de violência. Os psicólogos, entretanto, continuavam divididos. Um deles escreveu:
O Sr. Leazuri demonstra empatia intelectual, mas não emocional, reconhece o sofrimento das vítimas como dado lógico, não como experiência humana. Mesmo assim, a comissão decidiu pela concessão da condicional. A decisão foi encaminhada novamente ao gabinete do governador. Desta vez, Nelson optou por não intervir. Em fevereiro de 2025, o plenário confirmou a liberação. E no dia 5 de março de 2025, às 8h17 da manhã, o registro oficial do Departamento de Correções da Califórnia foi atualizado. Custody Status, Out of Custody Paroled. 38 anos após sua prisão, o policial mais sujo de LA voltava a respirar o ar livre. A notícia correu rapidamente pelos veículos locais. O Latimes publicou uma nota discreta, lembrando o perfil publicado no ano anterior. O policial mais sujo de LA, um agente de trânsito de modos suaves que trabalhava como matador de aluguel. O texto finalizava com uma frase amarga. Ele saiu como entrou, calmo, educado e negando tudo. A libertação de Leazuri levantou debate sobre culpa, reabilitação e o valor da negação. Para muitos, ele era o retrato do criminoso que se recusa a reconhecer a verdade mesmo quando ela o consome. Para outros, um produto do próprio sistema. Alguém que aprendeu a sobreviver escondendo a humanidade até de si mesmo. Um dos detetives que o investigaram, Addison Budi Arce, hoje aposentado, foi procurado para comentar a soltura. Disse apenas: ele não vai matar de novo, mas também nunca vai dizer a verdade. Alguns homens não confessam por orgulho, ele não confessa porque a confissão exigiria sentir. E o Bill nunca sentiu nada. A frase de Arce resume o dilema que acompanha o nome de William Leazuri até hoje. A aparente ausência de emoção, nem ódio, nem remorso, nem prazer. Apenas o vazio metódico de alguém que viveu controlando todos os aspectos da própria vida, inclusive a consciência. A penitenciária estadual de Vacaville ficava cercada por colinas secas e pelo eco distante da rodovia interestadual. De longe, parecia uma instalação industrial qualquer. De perto, era um mundo em suspensão. Foi ali que William Ernest Leazuri, aos 46 anos, iniciou a segunda metade da própria vida. Nas fichas oficiais, o número de matrícula substituiu o nome. O uniforme azul claro, sem insígnias, apagou o resquício de autoridade. Mas, segundo os guardas, o ex-policial se adaptou à rotina como se estivesse apenas mudando de posto dentro da mesma instituição. Ele nunca se comportou como um criminoso comum, recorda um antigo inspetor da unidade. Parecia um funcionário, andava com postura ereta, cumprimentava a todos, anotava coisas num bloquinho. Era como se ainda estivesse em serviço. Nos primeiros meses, manteve-se em silêncio quase absoluto. Não conversava sobre o caso, não aceitava provocações, não reagia a insultos. Para os demais presos, isso era perigoso. O silêncio podia ser sinal de arrogância. Mas, com o tempo, perceberam que o homem realmente não fingia. Ele simplesmente vivia em modo de observação. Seu olhar percorria tudo: corredores, grades, expressões. Anotava detalhes, às vezes com um lápis improvisado, às vezes apenas mentalmente. Era essa necessidade de controle que o definia. Leazuri sempre acreditara que a ordem era a única forma de sobrevivência. Dentro da prisão, elevou isso à sua filosofia. Acordava antes dos outros, arrumava a cama com precisão militar, contava os passos até o refeitório. Quem o via de longe podia pensar que era uma tentativa de disciplina. Quem o conhecia um pouco mais sabia que era algo mais profundo, um ritual de domínio sobre o caos. Durante anos, pouco se falou dele fora dos muros. As manchetes que o haviam batizado de o policial assassino de LA desapareceram, substituídas por novos escândalos, novos monstros. Mas dentro do sistema, seu nome circulava como uma curiosidade. O homem que era polícia e assassino ao mesmo tempo, mas que nunca levantava a voz. Os presos o chamavam de Sargento Bill. Era o tipo de apelido que misturava respeito e ironia. Ele aceitava o título sem expressão, e até orientava os novatos. Mantenha a cabeça baixa, cumpra o que mandam e nunca diga mais do que precisa. O paradoxo era evidente. Um homem condenado por planejar assassinatos e fraudes agora pregava obediência e controle emocional. Mas talvez fosse justamente por isso que sua presença provocava desconforto. Não havia ali um criminoso arrependido, nem um rebelde. Apenas um técnico da sobrevivência, alguém que funcionava. Os relatórios internos,
mantidos pelo Departamento de Correções, descrevem uma rotina impecável e nenhuma infração disciplinar, participação constante em programas de leitura e trabalho, cooperação total com funcionários, nenhuma manifestação de arrependimento. Essa última observação aparecia repetidamente, quase como uma assinatura. Os psicólogos tentavam decifrá-lo, mas Leazuri sempre escapava pelas frestas da lógica. Quando questionado sobre os assassinatos, respondia: "Não há o que discutir sobre algo que não fiz." Quando perguntavam sobre suas motivações, dizia: "As pessoas acreditam no que precisam acreditar, eu aprendi a não corrigir ninguém." Era impossível não ver ali um homem que transformará a negação em uma forma de identidade. Negar o crime era, ao mesmo tempo, negar o colapso do personagem que construíra, o policial tranquilo, o cidadão exemplar. Se admitisse culpa, tudo desmoronaria. E talvez ele soubesse disso melhor do que qualquer outro. Nos anos 2000, o nome de Leazuri começou a reaparecer discretamente em fóruns e estudos acadêmicos. Criminologistas o usavam como exemplo de psicopatia socialmente adaptada. Indivíduos capazes de viver dentro das normas enquanto operam fora delas. Um artigo da Universidade de Irvine o descreveu como um homem com moral relacional, o bem e o mal definidos apenas pela conveniência das relações pessoais. Era uma forma elegante de dizer que ele não distinguia a ética de funcionalidade. Em 2010, já idoso, foi transferido para uma prisão de segurança média, onde viveu o que chamava de "meu período de observação final." Aos poucos, tornou-se conselheiro informal de novos detentos. Ensinava-os a pensar antes de reagir, a economizar energia emocional, e a planejar cada movimento como se fosse o último. Um guarda veterano relatou que ele costumava notar no canto de suas folhas de trabalho uma frase repetida por anos: "A calma é o último recurso do homem livre." Essa frase acabou registrada em seu prontuário psicológico, uma sentença que resumia sua filosofia. Mesmo confinado, Leazuri continuava acreditando ser mais livre do que os que o julgavam. Quando a primeira proposta de liberdade condicional chegou, em 2020, Leazuri já tinha 74 anos. A comissão avaliou seu histórico e concluiu que ele não representava ameaça física. Mas o governador Gavin Newsom, ao revisar o processo, discordou. O documento oficial, arquivado no Executive Report on Parole Review Decisions daquele ano, é seco e burocrático, mas carrega uma nota pessoal. O Sr. Leazuri demonstra ausência persistente de insight sobre suas condutas. A negação absoluta e a racionalização de seus crimes representam risco de reincidência moral. Era uma forma elegante de dizer: o perigo de Leazuri não estava em repetir os atos, mas em não reconhecê-los como errados. Mesmo diante da negativa, ele não protestou. Apenas comentou, segundo um funcionário: "O governador faz o que acha certo, eu também." E seguiu a rotina, o mesmo despertar às 6, o mesmo silêncio metódico. Para os que o observavam, parecia que a prisão não punia, apenas lhe oferecia uma nova forma de estrutura. Lá, tudo era previsível: o tempo, as ordens, os limites. Do lado de fora, a vida era caótica demais para alguém que só sabia existir dentro de regras. O segundo pedido de liberdade condicional veio em 2024. Dessa vez, o tom do relatório mudou. Os avaliadores reconheciam que, apesar de manter a negação, Leazuri demonstrava estabilidade emocional e mental suficiente para viver sob supervisão. Aos 79 anos, já não representava perigo físico. Seu corpo era frágil, os movimentos lentos. Mas os olhos, frios e calculistas, permaneciam os mesmos. A audiência final ocorreu em dezembro de 2024, em uma pequena sala da comissão estadual. Leazuri entrou com passos medidos, cumprimentou a todos com um leve aceno e sentou-se. Respondeu calmamente às perguntas, sempre em tom didático. "O que eu aprendi nesses anos é que ninguém pode controlar o que o mundo decide acreditar. Não penso nas vítimas porque não tenho certeza de que haja vítimas minhas. Não sinto culpa, mas sinto responsabilidade por ter deixado que as coisas chegassem onde chegaram." Foi o suficiente. Os avaliadores concluíram que, mesmo sem admitir culpa, ele compreendia as consequências sociais de sua história, e que, após quase 4 décadas, a punição havia cumprido sua função. A decisão foi encaminhada ao governador em fevereiro de 2025. Dessa vez, Gavin Newsom não interveio.
Nenhum comunicado público, nenhuma justificativa. Apenas silêncio administrativo. Em 5 de março de 2025, o registro eletrônico foi atualizado. Custody status, out of custody paroled. E assim, após 38 anos, William Ernest Leazuri atravessou os portões da prisão. Não havia jornalistas, nem câmeras. Apenas um carro comum, que o aguardava na saída. Um funcionário o viu olhar para o horizonte, respirar fundo e dizer: "É curioso, o mundo ainda deve ter semáforos." Depois, entrou no carro e desapareceu. O que resta de um homem depois de quase 40 anos de silêncio? Para a maioria dos criminosos, o tempo atrás das grades age como erosão, corrói, apaga, reconfigura. Mas no caso de William Ernest Leazuri, o tempo apenas poliu a superfície. Ele saiu da prisão como uma estátua intacta, a mesma figura educada, cortês, inexpressiva, como se o isolamento tivesse apenas reafirmado o personagem que ele sempre foi. Nos registros mais recentes do Departamento de Correções, sua condição é simples: fora de custódia, em liberdade condicional, endereço não divulgado. Nenhum detalhe além disso, nenhuma fotografia atualizada, nenhum comentário oficial. Mas o vazio deixado por Leazuri diz mais do que qualquer relatório. Quando um repórter do Los Angeles Times tentou localizá-lo semanas após a libertação, encontrou apenas portas fechadas e lembranças dispersas. Um vizinho antigo comentou: "Ele era o tipo de homem que nunca deixava rastros, nem quando estava aqui." Essa frase resume, talvez, o cerne do enigma Leazuri. A ausência como forma de presença. Ele sempre existiu nas margens, o policial discreto, o criminoso invisível, o prisioneiro exemplar. E, agora, o idoso sem endereço. O eco do silêncio. Os psicólogos que o acompanharam descrevem o comportamento de Leazuri como um caso extremo de negação estruturada. Não a negação impulsiva, defensiva, mas uma recusa racionalizada, meticulosamente mantida. Ele parecia entender que admitir culpa não era apenas confessar o crime, mas renunciar ao papel que lhe dava sentido. Como um ator que, ao final da peça, recusa-se a deixar o palco. Leazuri precisava continuar sendo o homem manso, o policial ordeiro, o técnico da vida. Confessar seria trair o mito que o mantivera inteiro. Em uma das avaliações anexadas a seu dossiê de condicional, um terapeuta escreveu: "O Sr. Leazuri não demonstra culpa, demonstra coerência. Ele vive em uma narrativa alternativa onde todos os eventos se encaixam perfeitamente, desde que ele permaneça o centro de controle." Era uma forma quase poética de descrever um tipo de insanidade lúcida. A mente que reorganiza o mundo para que a própria inocência pareça lógica. E, de certa forma, isso explicava o enigma que intrigara a todos desde o início. Como um homem aparentemente bondoso, incapaz de agressividade, podia ser o cérebro por trás de crimes brutais? A resposta talvez nunca esteja na violência, mas na ausência de emoção. Leazuri não matava por ódio, nem mandava matar por prazer. Ele simplesmente eliminava obstáculos, como quem remove um carro estacionado em local proibido. Era, no fundo, o policial perfeito de uma moral distorcida. Eficiente, objetivo, sem apego. O caso Leazuri tornou-se objeto de estudo em academias de polícia e universidades de psicologia forense. Não apenas pelo escândalo, mas pela ambiguidade. Ele representava o limite de um arquétipo. O homem da lei que acredita ser maior que a própria lei. Um professor de criminologia de Berkeley descreveu assim: "Leazuri é o policial que ultrapassou o código. Quando o sistema se torna sua ferramenta, ele deixa de servir a justiça e passa a administrá-la conforme a própria lógica." Esse fenômeno, o da autoridade que se transforma em juiz particular, não é raro, mas raramente se manifesta com tamanha sofisticação. A maioria dos corruptos age por ganância. Leazuri, ao contrário, parecia agir por uma convicção íntima de que sabia o que era certo. Não era um homem tomado por impulsos, mas por razões. E são justamente as razões que tornam certos crimes mais assustadores que o próprio ato. Quando condenado, em 1991, o promotor Jim Coller dissera que Leazuri matou por conveniência, não por fúria. Décadas depois, essa frase soa quase profética. O homem manso não foi vencido pela maldade, mas pelo cálculo. O mesmo raciocínio meticuloso que o tornava eficiente como policial o transformou em assassino quando sua bússola moral se deslocou. Durante os 38 anos de prisão, inúmeros repórteres,
Autores e documentaristas tentaram fazê-lo falar. Edward Umes, autor de Murderer with Abad, foi um dos poucos que conseguiram visitá-lo em mais de uma ocasião. Em um de seus relatos, Umes descreve o momento em que perguntou diretamente: Bill, você matou aquelas pessoas? Leazuri ficou em silêncio por longos segundos, depois respondeu com a voz calma de sempre: Depende do que você chama de matar. Umes escreveu que essa foi a única resposta sincera que recebeu. Não porque admitisse culpa, mas porque expunha o abismo moral do entrevistado. Para Leazuri, matar não era necessariamente tirar a vida. Podia ser planejar, ordenar, facilitar. Ele falava como um homem que lidava com o conceito, não com a carne. Esse tipo de dissociação, a separação entre o ato e a responsabilidade, foi o que manteve intacto durante décadas. Enquanto outros presos desmoronavam sob o peso da culpa, Leazuri mantinha uma serenidade quase clínica. Como se o crime tivesse acontecido com outra pessoa, em outro tempo. E talvez, na mente dele, tenha realmente acontecido. Há algo de profundamente simbólico em um policial que termina a vida negando seus próprios crimes. Leazuri é o espelho invertido daquilo que jurou proteger. Ele representa a falha mais perigosa da estrutura de poder. Quando o guardião da lei acredita que a lei é uma ferramenta, não um limite. Dentro do LAP dos anos 70 e 80, o comportamento de Leazuri passava despercebido justamente porque parecia inofensivo. A mansidão era seu disfarce. Enquanto outros exibiam brutalidade, ele exibia calma. E foi essa calma que manteve invisível. Talvez o sistema tenha preferido ignorar o que não se encaixava. Um policial que sorria demais, que nunca se irritava, que preferia conversar em vez de confrontar. Era mais fácil vê-lo como excentricidade do que como anomalia. E, nesse descuido coletivo, um assassino nasceu dentro da farda. Décadas depois, quando novos escândalos de corrupção e abuso atingiram o LAP, o nome de Leazuri voltou às conversas internas como um fantasma institucional. Para muitos oficiais, ele simbolizava não apenas a queda de um homem, mas o fracasso de um sistema em reconhecer seus próprios reflexos. Porque Leazuri não veio de fora, veio de dentro. Era o produto legítimo da estrutura que acreditava representá-lo. Hoje, ninguém sabe onde exatamente está William Ernest Leazuri. Ele cumpre sua condicional em local desconhecido, sob supervisão. Mas sua presença paira sobre o imaginário de Los Angeles como um lembrete de que o mal nem sempre se apresenta com fúria. Às vezes chega com um sorriso e um distintivo. Um detetive aposentado, entrevistado recentemente, resumiu o sentimento que muitos ainda têm. O problema com o Bill é que ele nunca pareceu um assassino. E talvez nunca tenha sido um, pelo menos do jeito que entendemos. Ele foi algo pior, um homem que acreditava ser bom. Essa é a tragédia final do caso. Porque, ao contrário de tantos outros criminosos, Leazuri não se via como parte do mal, mas como o administrador do destino. Ele organizava o mundo como organizava o trânsito, decidindo quem parava e quem seguia. E quando alguém cruzava o caminho errado, ele apenas ajustava o fluxo. A história termina onde começou, na contradição. O policial que pregava a calma tornou-se o arquiteto de uma violência sem barulho. O assassino que nunca atirou manteve o olhar sereno até o fim. E o homem que viveu negando tudo talvez tenha conseguido, finalmente, o que sempre quis: ser esquecido, mas jamais compreendido. O caso William Ernest Leazuri permanece como um dos capítulos mais obscuros da história policial dos Estados Unidos. Não apenas pela extensão dos crimes, mas pelo retrato psicológico que deixa, um lembrete de que o mal, quando veste uniformes e sorri com educação, é mais difícil de reconhecer. Em um mundo de extremos, Leazuri habitava o centro, o território da indiferença. E é justamente ali que mora o perigo mais silencioso de todos. O caso William Ernest Leazuri nos obriga a revisitar uma pergunta antiga, mas raramente respondida com honestidade. Até que ponto a obediência pode esconder a perversão? Durante anos, Leazuri viveu como modelo da civilidade. Foi o policial gentil, o servidor exemplar, o homem que evitava conflito. Sua vida parecia um manual da boa conduta. E é justamente aí que mora o alerta. A história mostra que o mal, em sua forma mais duradoura, raramente se anuncia com violência. Ele se infiltra na rotina, se disfarça de eficiência, se esconde atrás de sorrisos e regulamentos. Leazuri não foi o típico criminoso impulsivo, ele foi, sobretudo, um administrador da ordem. Alguém que transformou o controle em ideologia, e a frieza em virtude.
Ao organizar o mundo em torno de si, apagou espaço para empatia, substituindo o certo pelo conveniente. O perigo que ele representa vai além da sua biografia. Está na estrutura que o protegeu. Durante anos, colegas, supervisores e instituições enxergaram sua mansidão como bondade. Ninguém perguntou o que se escondia por trás da calma, porque a calma é confortável. E é esse conforto que permite que figuras como Leazur existam, não como exceções, mas como sintomas. Há, também, uma lição sobre responsabilidade coletiva. Nenhum crime desse tipo nasce isolado. Ele floresce em ambientes onde a autoridade é confundida com virtude e o questionamento com desrespeito. O caso de Leazuri evidencia que a verdadeira integridade institucional não depende apenas de regras, mas de vigilância moral, a coragem de olhar para dentro, mesmo quando o reflexo é desconfortável. Para as vítimas, o legado é mais silencioso, a incerteza, a dúvida sobre o que realmente aconteceu, sobre quem participou, sobre o motivo. E essa dúvida é talvez a ferida mais profunda deixada por ele. A impossibilidade de fechar o círculo da verdade. Porque Leazuri nunca confessou, nunca explicou, nunca sentiu. E ao sair da prisão, não devolveu respostas. Apenas o mesmo silêncio educado que o acompanhou por toda a vida. Mas há um aprendizado possível nesse vazio. Ao observar o caso com distância, entendemos que o mal mais perigoso é o que se convence de ser o bem. E que, às vezes, a corrupção não nasce da ambição, mas da certeza. A certeza de estar certo demais para ser julgado. William Leazuri foi, e continuará sendo, um espelho desconfortável. Um lembrete de que a serenidade pode ser apenas o disfarce do controle, e que a confiança, sem questionamento, é a forma mais sutil de cegueira. Talvez por isso, ao revisitar sua história, o leitor não encontre apenas um assassino, mas um aviso de que, mesmo nos lugares mais calmos, o perigo pode estar apenas dormindo com os olhos abertos.